As informações e opiniões do programa a seguir são de responsabilidade dos seus produtores e apresentadores. Começa agora pela Ipanema Comunitária o programa Prata da Casa com Nora Prado. Olá, queridas e queridos telespectadores, queridas e queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Prata da Casa, sempre apresentando brasileiras e brasileiros que fazem a diferença para melhor nas suas respectivas áreas. Eu sou Nora Prado e este programa é apresentado pela 87.9 FM Rádio Ipanema Comunitária. A nossa convidada de hoje é natural de Porto Alegre e desde cedo se interessou pelas artes em geral. Multiartista movida pela mistura de linguagens que marcam tanto o seu trabalho na escrita quanto no teatro. A sua origem pós-modernista traduz a artista contemporânea de agora. Foi performer na companhia tragicômica Balaio de Gatos e vocalista da banda Urubu Rei nos anos 80. Atriz e coautora de Se Meu Ponto G Falasse nos anos 90, dramaturga, diretora e professora de teatro nos anos 2000, quando fundou a Cômica Cultural, produtora artística que nos próximos 20 anos estrearia mais de 70 espetáculos teatrais, entre eles Manual Prático da Mulher Moderna, Hotel Rosa Flor e Mulheres Pessegueiro. Suas personagens vêm dando voz às questões femininas nas últimas 3 décadas. É graduada em cinema pela UBRA, mestre em escrita criativa pela PUC. Tem editado as obras Se Meu Ponto G Falasse, Agis, 1998, Prêmio Açorianos de Dramaturgia, 1999, Contistas Bissextos, LPM, 2007, Hotel Rosa Flor, IEL, 2002, Mulheres Pessegueiro, Ed PUC, 2018, Prêmio Miriam Muniz de Dramaturgia, 2008 e finalista do Prêmio Minuano de Literatura, 2019, Não Se Mata Pintacilgo e outros textos curtos para teatro, Ed PUC, 2019 e Liberdade, pela Concha Editora, 2022, Prêmio Agis de Dramaturgia 2023, Livro do Ano e Melhor Livro de Dramaturgia no Prêmio Açorianos de Literatura 2023. Participou do episódio O Sangue do Dragão, da série Histórias Curtas, com direção de Eduardo Weinmaker, e de A Fome e a Vontade de Comer, com direção de Cristiano Train, da série Contos de Inverno, dos especiais 5 vezes Érico, episódio Caminhos Cruzados, com direção de Gilberto Perim, 7 Pecados, com direção de Rick Montanari, e da série online, com direção de Cristiano Train, todos da RBS TV. Participou da série Mulher de Fases, com direção de Ana Luísa Azevedo, da HBO. Na Rede Globo, participou do programa Linha Direta, episódio O Caso Otto, da novela Da Cor do Pecado, e do episódio Elis Regina, da série Por Toda a Minha Vida, com direção de Ricardo Waddington. No cinema, participou dos filmes Lua de Outubro, de Henrique de Freitas Lima, Isaura, de Alex Hernambi, Melhor Atriz do Festival de Brasília, 2003, e Melhor Curta de Gramado, 2003, e Rumi Cub, de Jorge Furtado, e Boa Ventura, de Guilherme Castro. Inquieta, inteligente, irreverente e muito criativa, eu estou falando de Patsy Secato. Bem-vinda, querida. Que prazer te receber aqui. Obrigado, amei essa retrospectiva, né? Agradeço muito o tempo que as pessoas dedicaram a essa pesquisa, muito linda, é bom a gente ver várias fases nossas, né? As coisas reunidas, muito bonito, muito obrigada. Querida. Patsy, vamos começar falando sobre Comer, Matar e Morrer, seu último espetáculo que estreou 25 de setembro de 2024, depois das enchentes e tudo isso, e enfim, que recém começou a carreira. Me conta como foi o processo de trabalho, enfim. Olha, fazia alguns anos, principalmente assim, ó, 23 e 24, 22 também, tá? Ali, depois da pandemia, eu fiquei obcecada pelo tema da morte. E eu via muito, assim, as minhas séries eram todas, assim, de investigação, crimes reais, sabe, de morte. Eu fiquei obcecada por esse tema. Eu acho por causa da proximidade que a gente teve, né, com a morte na pandemia. E aí eu comecei, esse é um grupo de estudos que eu tenho,
que é Os Sapientes, e eu tinha me comprometido a um novo espetáculo com eles. A gente tinha feito muito vídeo durante a pandemia, eles queriam voltar para o palco, né? E então eu tinha esse compromisso com eles, e eu pensei, gente, como é que eu vou fazer? Porque a única vontade que eu tenho de falar, que eu tenho vontade de falar é da morte, entendeu? Mas ia ficar demais, assim, sabe? Mais pesado para eles, não é? Eles querem, sabe, eles gostam da comédia, eles gostam de fazer as pessoas rirem, então eles fazem coisas sérias também, mas eles preferiam uma comédia. Aí eu tive muita sorte de ser jurada do prêmio Carlos Carvalho de Dramaturgia, acho que em 22, e a gente conseguiu dar uma menção honrosa para o Coringa, da Renata Misrahi, que eu fiquei apaixonada por esse texto, e encontrei mais 3 textos, assim, que eu disse, mas esses textos são ótimos, só que, claro, eles não tinham estofo para um prêmio, para, sabe, ganhar um prêmio, porque o prêmio não é só ser bom ou ruim, ele tem algumas características, né, da temática, da mistura ou pesquisa de linguagem, mas aquelas peças falavam direto com o público, e tinha uma coisa, todas eram muito curtas, e tinha uma coisa muito boa, que elas eram nonsense. Aí eu me lembrei, eu comecei no nonsense nos anos 80, entendeu? Então, nos anos 80, o nonsense era um gênero muito, muito montado. Depois do nonsense veio aqueles negócios, como é que se falava, que era só de rir, sabe? Tinha um nome. Besterol? Teve Besterol do Razi, ele criou Besterol. E aí o nonsense, ele perdeu um pouco de sentido, porque ficou misturado com o besterol, entendeu? E então se parou de montar, saiu de moda, enfim. E aí eu vi que aqueles 3 textos tinham isso comum, e da Renata Misrahi também. Eu falei, eu quero então, e todos tinham morte. Todos tinham morte, mas nenhum deles era pesado, era assim, sabe, impossível do público assistir, né? Eles tinham seu entretenimento, eles encaminhavam bem a temática, não eram comédias rasas, mas ao mesmo tempo misturava, né, o nonsense. Então, o nonsense não é uma coisa que tu fique triste de assistir, nem assim tu ria um monte. O nonsense é num lugar estranho, e tu fica envolvida com aquilo, né? E tu fica assim, meu Deus, isso realmente está acontecendo ou não? Eu gosto muito disso. Eu também. E aí, então foi isso. Daí eu ainda comecei a falar com os autores, né? Todos me autorizaram. Eu pedi autorização também para fazer uma dramaturgia que coubesse em 1h15, 1h20, né? Eu não queria muito grande, 4 peças. E eu consegui, né? A da Renata Misrahi, que é o Coringa, que é o maior, eu consegui deixar em 13 páginas, né? Tem um monólogo final que é 7 páginas, e os outros ficaram ali também entre 10, 9, 8. E foi assim, foi uma grande alegria. Agora, assim, então deixa eu te falar quais são as 4 peças. A primeira é Até que a Morte nos Separe, de um autor, Daniel, eu vou me lembrar o nome dele, tá? Vou pesquisar aqui depois. Do professor Daniel, aqui de Novo Hamburgo. É um casal que eles faliram, né? São aristocratas falidos, básico, né? Teatro na veia, sabe? Teatro, assim, 2 aristocratas falidos. Eu amo, né? Eu amo. Porque não é mais cafona, já é kit, sabe? É uma coisa que ela... Aí ele quer separar e ela não quer, né? Então ela diz, ela não quer porque ela não suporta a própria companhia dela. E se ela se separar, ela vai ter que ficar com ela mesma, e ela prefere morrer. E nisso aparece a morte, é uma negociação e todo um quiprocó, sabe? Aquela coisa do teatrão mesmo. Enfim, muito legal. Depois a segunda é de um menino de interior de São Paulo, São José do Rio Preto, Rodrigo... Ai, meu Deus, tá. Enfim. E é sobre antropofagia, né? É sobre a morte, dando um banquete para 2 humanos, que a gente não sabe direito se é homem, mulher, não tem muito gênero, são 2 humanos, e
e tem alguma coisa que acontece na cozinha. O que acontece na cozinha? São gritos horríveis, como se a morte fosse lá, a cozinheira matasse alguém, esquartejasse e trouxesse para os humanos comer. E nisso tem um texto sobre a água, sobre o planeta. Olha, é uma piração, eu amei o texto. E depois tem de uma menina depois tem o da Renata Mizrahi, que é Coringa, que é um cachorro, que duas mulheres classe média alta no Rio de Janeiro, que moram do lado de uma comunidade, e é um caso de bala perdida. Então, elas se encontram para discutir sobre o problema do cachorro, né, que uma delas tem um bebê, a outra tem um cachorro. Aí dizem que o cachorro fez cocô no lugar dos bebês da pracinha. Então, uma discussão de vizinhas, e de repente estoura, né, a polícia invade a comunidade, e aí não posso falar, né? Claro. Uma morte por bala perdida. Não vou dizer quem morreu. Também muito bom. E ela é carioca, essa menina. Menina não, porque ela já tem muita coisa editada e muitas montagens, filmes também, ela é muito legal. E tem o último, é um monólogo sobre uma mulher que resolve se matar. Mas daí ela dá uma festa de desdespedida. Se a festa for boa, ela se desdespede. Ela faz uma festa de despedida. Agora, se a festa for boa, ela se desdespede. E aí, nesse caso, ela fica a festa inteira fazendo um escrutínio da vida dela, das dores dela, e até ela decidir se ela se mata ou não. Se ela se despede ou se desdespede. Então, foram esses textos que eu amei, né? Eu vou dizer para vocês aqui, Daniel Rosa Assunção, da primeira cena, Mileide Moreira de Moura, do monólogo da Despedida, Renata Mizrahi, do Coringa, e Rodrigo Vieira de Moraes, que é o do Jantar, né? Cornucópio, o Jantar de Cornucópio. Então, é isso, todos têm morte, todos têm nonsense. Eu fiquei muito satisfeita e eu senti uma coisa que eu não sentia há muito tempo, que o público gostou de assistir, sabe? Que beleza. Não assim, eles sempre gostam, porque eu tenho uma comunicação muito direta, a minha temática, ela é muito acessível ao meu público, tem muito entretenimento, então assim, mas dessa vez eu achei morte, sabe, nonsense, uma coisa dos anos 80, será que vai... E o povo recebeu super bem, né? Recebeu super bem. Então foi bom, eu estou bem feliz com a peça. A gente estreou em setembro, porque a gente teve várias, né? Quando a gente ia estrear, estourou a enchente, a gente teve que esperar passar aquele período, reensaiar, conseguimos estrear 21 de setembro, 21 e 22, e depois fizemos Porto Verão Alegre. Que maravilha. E o ano correu tanto que eu ainda não consegui colocá-lo em cartaz, mas certamente no Porto Verão a gente volta. Que beleza, eu vou ver porque eu não assisti ainda, tenho que ver. É bem legal, é bem legal. Gente, vou tomar água na garrafa, tá? Claro, eu também tô com a minha aqui do ladinho. Patsy, como foi a sua infância? E quais pessoas da família ou fora dela te influenciaram para o universo das artes em geral e para o teatro especificamente? Bom, a minha infância foi em Joinville, uma cidade alemã, que eu gostava muito de morar lá. Eu nasci em Florianópolis, na real, né? Eu tenho uma cultura gaúcha, que eu vim para cá com 10 anos de idade, mas na realidade eu nasci em Florianópolis, passei minha infância em Joinville e depois eu vim para Porto Alegre, então eu estou aqui há 200 mil anos, a minha cultura é gaúcha. A minha foi uma infância no meio da natureza, eu tinha uma casa com quintal, né? Que quintal, maravilha! Com árvores e coisas. E todos os jardins dos alemães, eles plantam muitas flores, né? Então era uma rua muito florida, né? Com bastante árvore. E eu tive uma infância de brincadeira muito boa. Mas tinha uma certa tensão, sabe? Sempre na minha casa, assim. Tinha uma tensão. Não era uma coisa assim, simples. Acho que todo mundo tem, né? Alguma tensão, assim, que tu fica o dia inteiro meio... E aí isso me criou uma alta ansiedade, desde que pequena, não sabendo direito o que ia acontecer.
né? Não é nada de violência física, nada, é psicológico mesmo, né? Uma tensão psicológica. Bom, e nisso eu queria ser artista. Aí eu pensei, primeira coisa, eu queria ser bailarina. Mas assim, ó, minha mãe não me botava no balé, não acontecia nada. Eu falei, não, então... eu era de uma classe média baixa, meu pai ainda não era... ele era funcionário público. Não era, né? Éramos 2 irmãos naquela época, funcionário público, enfim, não tinha dinheiro sobrando, né? E nem a cultura da arte, nenhuma. Eu tinha 3 coleções na minha casa de livros, uma de biografias, outra de índio, do norte-americano, e eu sei que tinha escondido um 1001 Noites, que era o que eu conseguia ler, né? Aí depois eu quis ser cantora, né? Também fiquei assim, pois é, eu acho que é muito difícil ser cantora. E depois eu pensei assim, eu acho que daí veio a televisão, né? A gente ficou completamente fascinada, eu nasci antes da televisão no Brasil, né? Pelo menos até chegar no interior, enfim. Aí chega a televisão e eu decido que eu quero ser atriz, pela televisão, por causa da televisão. Claro, claro. E o teatro foi um caminho que eu achei de realizar, né, os meus intuitos, assim, de ser atriz. Comecei pelo teatro. O teatro é acessível, o teatro é barato, o teatro é democrático. No teatro, as mulheres não sofrem discriminação. Então, é um lugar muito interessante, né, e eu agradeço muito ter tido essa oportunidade e vim me ligar no teatro em Porto Alegre com o curso do Asdrubal Trombone. Ai, que maravilha! Eles fizeram um curso aqui, com aquela coisa toda, eles excursionavam pelo Brasil inteiro e davam cursos, e aí eu encontrei meus parceiros nesse curso, a gente fundou o Balaio de Gatos. Jaime Ratinecas, o Nelson Magalhães, Singer, vários... Lila, então, Lila Vieira... A Lila entrou depois. Entrou depois. Renato Campão, sim. O Renato trouxe a Lila, eu trouxe a Angela Dipp. Isso, Angela Dipp. E aí o Renato trouxe a Luciene também. A Neca, como é o sobrenome dela? Neca Mena Barreto. A Neca fez o curso. A Neca foi de lá, a gente formou o Balaio de Gatos, e eu fiquei nessa companhia por 8 anos, onde eu aprendi tudo. Aprendi a fazer cenário, a escrever, né, fazer dramaturgia, fazer cenário, coreografia, figurino, luz, som, né, montar cenário, tudo. Então, eram só mulheres e gays no grupo, e então as mulheres subiam a escada e os gays ficavam rindo. Gente, era muito divertido. Eles ficavam, né, vamos lá, gurias, e as gurias subindo, né, e botando, prendendo tudo. Foram anos maravilhosos mesmo. Acho que é aqueles grupo, né, gente? Grupo de teatro. Se quer fazer teatro, cinema, televisão, o Tablado é a melhor escola que tem, sem dúvida nenhuma. Eu tive muita sorte de não ter podido ir direto para a televisão, né? Que era um caminho árduo, lá do interior. Aí de Porto Alegre, o extremo sul do Brasil, e até o centro do país, sabe? Era tudo muito difícil. Mas aí eu tive acesso ao teatro, agradeço muito, é a melhor escola que tem. Mas o que eu ia dizer relacionado a quiser fazer teatro? Bom, me perdi agora. Tem que ter grupo, tem que ter grupo de experimentar o grupo. Claro. A companhia que seja, sabe? Porque essa família ali a gente aprende realmente a ser profissional, porque todos os outros trabalhos que você vai fazer, seja no cinema, no teatro, na televisão, tu sempre vai estar em família. Sim. Né? E conviver com essa família, e administrar... todos os humores, né? Personalidades diferentes, desejos diferentes. A fazer um bom camarim, né? Não fundamental. Intriga, não fazer fofoca. Porque ali mesmo tu já aprende que a intriga e fofoca vai acabar com tudo. Sabe? E aí tu começa a se ligar que não dá. Se tu for muito naja, tu perde a tua companhia, tu perde o grupo, perde tudo. Claro. Então a gente vai amadurecendo muito profissionalmente dentro do grupo. E depois, daí a gente fizemos várias coisas.
mais os 3 espetáculos icônicos que foram Abutres da Arrebentação. Ai, maravilhoso! Todos de quadros, eram quadros, né? A gente tinha muita coisa de TV, porque eram todas crianças, era a primeira geração de crianças, assim, que cresceram ali, né, adolescência, pré-adolescência, desde os 7 anos, cresceram sentadas na frente da televisão. Então, a gente tinha muito essa referência, né? Então, era um teatro que já começou pop, mas como ele tinha uma linguagem muito contemporânea... Muito ousado, muito criativo, muito. Ele misturava muita coisa e acabava que a gente entrou no nicho da vanguarda. Sim, era a vanguarda, dúvida. Mas o nosso texto era muito coloquial, mas era dito de forma diferente. Tinha no Vale dos Pimentões, que era uma beleza também. Depois foi o Vale dos Pimentões, foi o nosso segundo espetáculo. E a gente terminou a companhia depois do terceiro espetáculo, assim, que foi A Bela e a Fera. Lindo também. Que daí já estavam só em 4 pessoas, né? Era o Renato Campão, a Lila Vieira, a Lila, eu e a Luciene Adame. Isso mesmo. Ali já era um espetáculo já coordenado, já escrito pelo Renato, já, né? Eu trabalhando junto na dramaturgia, já dirigido por ele. E eu trabalhando junto na direção, então eu e Renato já começamos a aparecer como diretores. Nesse momento, a criação coletiva cai, não tem como sustentar. Na hora que aparece um diretor, hoje em dia a gente está muito acostumado, grupo tem um diretor, companhia tem um diretor. Nos anos 80 não, era criação coletiva. Isso. Era super democrático, não tinha uma pessoa que mandasse. Mas no momento que a gente vai se comportando e se descobrindo como diretor, o balaio acaba, eu vou fazer o meu teatro, o Renato vai fazer o dele, e a Ângela Dipp migra, né, para São Paulo, Luciene Adame migra para São Paulo também, e aí foi né, houve uma diáspora, assim, e eu e o Renato continuamos trabalhando aqui em Porto Alegre. E as meninas que saíram, Neca também foi para São Paulo. São Paulo. Virou banqueteira das boas, né? Sim, a Ângela Dipp tem uma carreira super consistente. Sim. Né? E é isso, e foi muito bom para todo mundo. Eu acho que a Neca só é a banqueteira que ela é hoje pelo desenvolvimento da criatividade, né, que a gente teve durante 8 anos no grupo, transformou ela numa banqueteira diferente das outras, criativa. Totalmente. E aí isso, né, separou ela do todo. O Balaio de Gatos, o grupo foi muito importante para todo mundo. E depois, quando eu fico sozinha, eu começo, então, a dar aula, né? Começo a criar minha prática de ensinar atores. E, concomitante com isso, comecei a fazer algumas coisas, até que eu estourei o ponto G. Isso, vamos falar especificamente, né? Porque você escreveu, dirigiu e atuou. Se meu ponto G falar sucesso teatral dos anos 80, conta como foi essa extremamente bem-sucedida experiência. Sim. Na verdade, eu sou coautora junto com a Heloísa Miglevaca e com o Júlio Conte, e a direção é do Júlio. A direção é do Júlio. Mas a gente trabalhou muito, é uma equipe de 3 pessoas que fizeram a peça funcionar. A Heloísa veio com o texto, porque eu dava aula, e eu sempre gostei muito de trabalhar com a escrita na aula de teatro. E a Heloísa se demonstrou uma escritora, e aí uma dramaturga, e começou a me trazer cenas, e aí eu comecei a escrever cenas para combinar com as cenas dela, e quando a gente tinha um monte de material, a gente ia entrar num edital, alguma coisa assim, e a gente pensou assim, tá, mas tá bagunçado. Daí o Júlio passou e disse, eu faço dramaturgia e dirijo. Aí eu falei, daí ele saiu, eu falei, não, Luísa, o homem, a gente tem que fazer coisa com mulher. E ela assim, mas é um famoso, todo mundo respeita ele, nós vamos fazer com ele assim, sabe? E foi muito bom. O Júlio teve uma visão meio Chico Buarque, né? Uma visão bem feminina. Que lindo. Né? Ele deixou o lado feminino dele, tanto que a peça, com alguns pequenas, né, costuras, bordados ali, a gente quase não precisou mexer em nada. Ela não ficou ofensiva, ela envelheceu super bem, né? Então, tudo também graças à dramaturgia dele, à direção dele.
E nós estreamos no primeiro dia lá na Carlos Carvalho, Zé Celso Martinez Corrêa, que é um deus, entrou no... Por acaso, ele estava na casa... assistiu! Ele entrou no nosso teatro, nos deu parabéns, entrou no camarim, demos a risada com ele, saiu, eu falei, Heloísa, fomos abençoadas pelos deuses, esse homem entrou aqui, e dali, olha, desde o primeiro dia, foi assim, não foi planejado, desde o primeiro dia teve público, eu acho por causa do nome na época, sabe, que para a época, hoje, ainda ele soa, né, ele fica num lugar meio, é isso ou é aquilo, né, e naquela época, então, também, não havia tabu de se falar de sexo. Era mais tabu. Livre. Mais livre. Né? A gente estava vindo da Revolução 80? Hippie. Da Revolução Hippie, né? Não, aí foi... Não, querida, esse é anos 90. Não, mas atrás tinha toda a liberdade dos anos 80, né? Exato. Pré-AIDS, né? Tinha. A gente é pré-AIDS. Tinha livro, as mulheres posavam nuas, a gente tinha as revistas em casa. Isso. Então, a gente não entendia, não tinha essa... Não era um problemático, né? Não. Agora, hoje a gente entende que era superexposição, tudo, a gente entende tudo. Mas não tinha isso. Então, quando o nome veio à tona, as pessoas entenderam que era uma comédia. E o público gosta de comédia. Adora. E não foi só isso, não foi só eu e a Heloísa ter uma conexão muito profunda, não foi só uma direção legal, não foi só um texto ótimo, texto maravilhoso até hoje. Foi o lugar certo, o momento certo, com um trabalho de qualidade. E rolou. E aí, depois eu parei tudo que eu estava fazendo, abri uma produtora para poder cuidar da peça, da carreira da peça, que era cômica, que ela, no começo, ela nasceu só para produzir o ponto G. Gente, vou tomar água. Claro, querida, por favor. Só para produzir o ponto G, e aí a gente fez Rio São Paulo, Buenos Aires, Santa Catarina, Rio Grande do Sul todo, né? E se transformou numa peça nacional. De sucesso nacional, uma coisa impressionante. Peça nacional, e aí quando a gente vê, a gente mantém, né, uma carreira graças a esse esforço. Eu e a Heloísa batemos o pé, o primeiro dinheiro que a gente ganhou, a gente trabalhava de terça a domingo. A gente só folgava na segunda, porque o teatro tinha 100 lugares. Então, a gente trabalhava e fazia 2 no sábado. Bah. Então, assim, quando domingo eu chegava em casa, eu parecia até assim, a idade que eu tenho hoje. Eu caía completamente, eu não conseguia caminhar. Exaurida, coitada. Que é uma peça muito física, né? Claro. De muita comédia física, ela não é só... Tem muito texto, um texto de comédia, mas tem muita comédia física. Então... E eu consegui levar a peça, então isso, né, tudo que eu tenho, assim, a cômica, né, a sala que funcionava cômica, eu comprei com o dinheiro da peça, entendeu? Uau, que sucesso, que coisa maravilhosa. Eu investi o meu dinheiro na minha profissão, né? Que legal. Sempre, botava tudo que eu tinha, então, assim, hoje eu tenho só para mim, né? Claro. Ainda tem que trabalhar, ok, mas eu não me arrependo, sabe? Eu botava tudo que tinha, ainda mais Porto Alegre, que é fundo perdido, né, gente? Tu põe... Porto Alegre é fundo perdido. Vai embora. Claro, não, a carroça sabe, do fundo perdido. Não tem como nos sustentar, nos elevar, nos fazer crescer. Aqui tu põe e é fundo perdido, sabe? Tu vai construindo as coisas, mas não tem um mercado forte que nos sustente e que nos faça com que tu fique mais rica, nem mais rica. E mais... Mas, enfim, eu fiz tudo que eu quis, né? Assim, e como eu tinha como eu vi que o esquema... Eu sempre fui uma estrangeira, né? Imagina, eu sou uma imigrante. Eu vim do interior de Santa Catarina para Porto Alegre. E o que acontece? O imigrante sempre tem aquela coisa, eu tenho que me virar sozinho, eu tenho que crescer, ninguém vai me ajudar, porque eu não sou dessa cidade. Aí vem aquela coisa, tu é sempre o estranho. Aí eu olhava todas as coisas editais, os grupos, assim, os respeitados, as coisas, eu dizia, meu Deus, mas eu não estou dentro de nenhuma dessas pessoas, nenhuma dessas turmas. Aí eu comecei a fazer o meu trabalho sozinha, abri minha própria produtora,
né? Comecei a fazer, depois eu fiz o Manual Prático da Mulher Moderna. Sim, muito importante. Conta um pouco, né, do Manual Prático da Mulher Moderna, que é excelente. Até também. Hoje em cartaz, é uma bênção na minha vida, é peça muito boa. A gente também fez pequenos ajustes, né, ela tinha pequenas coisinhas que não eram ofensivas e nem problemáticas, mas elas ficavam no limite. Uhum. E a gente corrigiu tudo isso, né, faz uns 3, 4 anos, e agora ela continua maravilhosa. Pena que a gente não faz mais, porque encontro o pessoal lá só uma vez por ano no Porto Verão. Não, só para terminar a história do ponto G, eu segurei o ponto G, eu acho que até 2019. Eu acho que 2019 foi a última vez que eu fiz, e eu já estava uns 4 anos querendo me aposentar. Como te falei, não, querendo me aposentar, assim, do ponto G. Porque do ponto G. Era uma peça que eu comecei a fazer com 35. E eu comecei a fazer com 35. Era uma história de mulheres de 35, 40. Né? Eu estava com 60 anos, eu falei, eu não aguento mais. A gente dava um jeito. Subia e descia, mas tinha cena de lingerie, sabe? Eu falei, gente, e aquelas coisas que eu dizia não faziam mais parte da minha vida. Uhum. Né? Eu estava vivendo uma outra, eu tava assim, no climatério, eu estava me preparando para, né, para tirar a casca, virar uma mulher menopausática, outra parada, uma parada muito legal que a gente tem que aproveitar para fazer as coisas que a gente gosta, entendeu? A gente ganha uma liberdade maravilhosa. Eu sou muito fã da menopausa, muito fã da menopausa. Todo mundo fala mal, mas eu acho assim, olha, uma liberdade maravilhosa. Ai, por favor, nada melhor, uma sabedoria, sabe? Então, o que eu fiz? Aí, ali, 19, 20, não sei se foi 19, 20, eu fiz pela última vez, e finalmente eu consegui achar as meninas, porque eu não podia sair sem encontrar as pessoas. Aí eu chamei 2 pessoas que eram atrizes minhas. Uma delas, Dedé Leitão, que é uma comediante, uma humorista de stand-up, mas faz teatro comigo. Ela dizia qualquer coisa, gente, qualquer coisa, e o ponto G precisa disso. Ele precisa de uma boca Arlete Salles, assim, uma boca que diga qualquer coisa, que não tenha pudor de nada. Dedé tinha esse um carisma violento com o público. O público ama a Dedé. E a Bruna Eltz, que faz a Heloísa, que é aquela mulher esquisita, sabe? Ela fica num lugar assim, ela é autona, magrela, desengonçada, mas ela é uma puta atriz, e ela dá a Dedé fica pirando, ela segura a peça. Que ótimo! E as 2 amigas, olha, foi super abençoado. E aí estrearam, eu vi, e eu falei, tá bom, vou para minha casa, ó, sabe, entreguei bem, a peça tá ótima, continua a sua carreira. Eu acho que é muito importante a gente saber sair das coisas, sabe? Claro. Porque as pessoas saem, não querem que ninguém mais entre. Não, o desapego é fundamental, claro. Mas a cômica me ajudou muito nisso, porque, por exemplo, eu passei, não sei quando, em 2000, 2001, eu passei a produzir o Bailê na Curva. E aí, mantendo a peça viva. Agora o Bailê está bem, ele tem produtor forte. Maravilhoso! Mas a época, assim, que não tinha ninguém, não tinha nada, ninguém produzindo o Bailê, eu mantive a peça viva. Né? A gente foi fazendo. E ali o Bailê é uma peça que ele muda a idade, né? Chega e tu tem que mudar elenco. Então, eu acompanhei os 3 elencos do Bailê na Curva, daqui a pouco eu tive que mudar todo o elenco do manual. Né? Aí eu cheguei assim, gente, já mudei o elenco do Bailê, do manual, tá na hora de mudar o elenco do ponto G, e vamos mudar. E mudamos, as meninas estão ali, lindíssimas, maravilhosas, o público ama elas, botaram o molho delas, as piadas delas. Olha, tá muito, muito legal mesmo. E aí foi isso, né? O ponto G fez essa trajetória. Enquanto isso, uma coisa ruim do ponto G foi eu não ter podido muito fazer outros trabalhos, porque eu nunca estava disponível, eu trabalhava muito com a peça, então não fiz muitos outros trabalhos com outros diretores, nada. São as escolhas, né? Não adianta. Sim, mas, ao mesmo tempo, o bom dela, estou falando profissionalmente, o bom dela é que eu tinha onde colocar o meu desejo, tinha onde colocar
a minha prática, né, o meu trabalho. E aí eu podia fazer pesquisa com o resto do meu tempo, entendeu? Ah, que beleza. Então eu pesquisei muito, eu escrevi muito, eu fazia faculdade de cinema. Pois Depois eu fiz lá na UBRA, na realidade a produção audiovisual. E até melhor, né, porque eu trabalho muito com vídeo mesmo, né, não é tanto cinema, eu trabalho mais com vídeo, então a produção audiovisual perfeita. Depois eu fui fazer mestrado em escrita criativa na PUC. Isso, e aí fala um pouco sobre... Porque você dá oficinas de escrita criativa, às vezes sozinha, às vezes com a Catarina, né? Como você vê o potencial literário das novas gerações, Patsy? Olha, como é que eu vou te dizer? Existe uma crise geral, eu sinto, de criatividade, tá? Então, assim, não é que não haja criatividade, não é que não haja, mas é que tu tem que trabalhar muito mais com o ator, né, com o escritor, porque eu acho que, eu não sei, é um fenômeno dos anos, eu acho que em contrapartida dos anos 80, que foi muito criativo, 80 e 90 foram anos muito criativos, pessoas muito criativas, agora a gente tem a pessoa, ela tá mais, assim, introspectiva, né? Então, esse negócio também de ir pra rede, pra rede, meu aparecer, Deus do céu. ela, eu acho embota, assim, que mostra tanto que não parece que na cabeça deles não tem mais o que inventar. Então, a gente tem que trabalhar mais, né, com as pessoas, tem que... E teve uma coisa que talvez também se lê menos, isso é muito ruim. Se lê menos, isso é muito ruim. É muito ruim. Não é que se leia menos tempo, porque também tu lê muito na internet. Claro. Mas tu lê menos literatura boa, né? Aham. Então, e ator vai muito pouco ao teatro, ator começa a formação, vai pouco ao teatro, né? Então assim, ó, é a série, é o livro, é o teatro, é a exposição de arte, plásticas, o balé, a música. Quem quer ser artista tem que ter todas essas vivências e referências. Artista que eu digo, um escritor, um dramaturgo, um ator, que são as três coisas que eu trabalho. Mas, por isso que eu, junto com um colega meu do mestrado, Maurício Quemelo, a gente ficou 1 ano, 8 meses trabalhando num projeto que a gente faz qualquer pessoa escrever. É um método, né? Criamos um método, chama Maratona de Escrita à Mão, e aí o Maurício... Eu tô louca para fazer, sempre que eu vejo isso, eu tenho que fazer com a Patsy. Eu sempre tenho algum problema na época, mas eu vou conseguir, tu vai ver. Não, eu não tenho aberto também, Nora. Esse ano passou muito rápido. Eu tinha muitos planos de oficinas, não consegui ainda. Vamos ver agora, eu acho que daqui a pouco já vai rolar, e é bom que pode ser online, né? A escrita não tem problema nenhum. Se tem alguma coisa que a pandemia trouxe de bom, porque só trouxe coisa ruim, mas o online veio para ficar. É uma maravilha. Pode ser, não atrapalha. Não atrapalha. Não atrapalha. Então, é isso. Então, eu gosto muito de aplicar esse método, e eu gosto muito de pesquisar para essas aulas, porque daí eu pesquiso várias coisas, por exemplo, pesquiso duplo, né? Por exemplo, o conceito de duplo, né? O conceito filosófico, o conceito psicológico, o conceito dramatúrgico. Que lindo, que lindo. Daí tem uma aula só sobre o duplo, depois eu tenho uma aula só sobre memória. Que lindo. Né? Então, as memórias também arquitetônicas, como monumentos, sabe? Tudo isso faz parte do... Né? A memória tem muitas portinhas. Daí a gente também, eu e o Maurício, desenvolvemos isso, trabalhar com temas. Então, meu bem e meu mal, né? O bonito e o feio, o personagem ou o conflito. E então, eu adoro também, eu ando meio, assim, não sei se todo mundo, eu acho que todo mundo está meio atrapalhado. Então, eu tenho que focar, né? Focar, para tentar levar adiante, porque eu acho que faz muito bem para as pessoas, Não precisa ser escritor, né? Eu acho que até quem trabalha só com diário, sabe? Só com blog, né? Só com vlog, vale a pena saber. O que é vlog?
um texto, né? Vale a pena saber organizar um bom texto para não perder tempo, não fazer repetição, né? Tu tem um tempo certo, tu tem que aprender a ter síntese. Sim. Porque para a internet, para as redes, tu tem que ter síntese. Claro. Né? Eu acho que, claro, que tem gente que nasceu na rede, que está dando... Eu não sei tudo de rede, mas eu sei de um bom texto, né? E isso eu acho que pode colaborar com essa nova linguagem. O cinema, na pandemia, eu fiz bastante curtas com o meu elenco e com o meu grupo, e agora Tu quer saber para o futuro ou ficamos por aqui? Não, por favor, conta do agora e futuro, por favor. Então, mais uma aguinha, necessário. Olha, com Comer, Matar e Morrer, eu praticamente entreguei todos os trabalhos que eu tinha me comprometido com o Sapientes. Então, as pessoas foram um pouco estudar cinema, né, um pouco foram fazer outras peças com outros diretores. O grupo está um pouco, assim, esse ano não estou trabalhando com o Sapientes. Sapientes é uma marca minha, né, eu já tenho um canal no Instagram, onde na pandemia foi criado, que eu acho maravilhoso, está parado, eu tenho que também reativar, que é dos meus cursos de escrita, saem texto que meus atores gravam pro Instagram. Ai, que beleza! É o canal Os Sapientes. Então, são vários videozinhos com textos criados em oficina, né? E depois eu faço a supervisão de tudo, arrumo, trabalho nele, também gosto disso. Gosto muito, hoje em dia, eu gosto muito de trabalhar com a palavra, com a escrita e com a direção. Claro que se tiver um trabalho de atriz, eu vou lá, faço, ainda mais se tiver dinheiro, melhor ainda, né? Mas, que é a minha profissão, claro, eu sou uma atriz, claro. Mas eu curto muito hoje trabalhar com a palavra, trabalhar com a dramaturgia, ensinar, e também com a direção. Amo dirigir, amo dirigir, ficar atrás, de sentar lá no escurinho, me lembro muito de Irene Brits, sentava, deitava no chão na cabine, nos dias de estreia. Eu também sento lá, começo a me morder, fico falando sozinha, fazendo gesto, barulho, mas gosto muito de não estar eu lá segurando aquela responsabilidade ferrenha, sabe, que eu digo para eles, vocês vão entrar com o mundo nas costas agora, e eles querem comer, a plateia, se tu vacilar, eles vão comer um pedaço de ti. Então, é uma puta responsabilidade, então tem que ser grandão para entrar ali. E eu gosto um pouco de ficar no meu cantinho lá, sabe? Depois eles vão jantar, falar sobre aquela cena ou a outra, eu me mando para minha casa, sabe? Vou ver minha sériezinha. Eu amo assim, essa fase da vida. Eu acho tão tranquilo, sabe? Claro que às vezes o bicho pega, a gente tá aí, mas eu tenho mais escolha, eu acho, né? Mais opção de escolha, assim. Claro. Então, eu tenho que viajar, como a Cata está em São Paulo, eu tenho meio que viajado muito, vou para lá, fico um pouco lá, fico aqui, e eu tenho que agora eu parei, vou passar o inverno todo aqui, e vou me organizar para fazer essa oficina que eu quero muito. Outro projeto maravilhoso que eu tenho é de fazer finais de semana, assim, imersões, sabe? Tem imersão de escrita e imersão de teatro. Depois eu vou criar uma imersão... Na verdade, sempre vai misturar os dois, né? Claro. Mas é uma imersão que a gente faz sexta de noite, sábado de manhã, de tarde, de noite, que é vinho, festinha. Domingo de manhã, almoça e vai embora. Né? Eu acho, olha... Que maravilha! Porque também tem muita gente que é solitária, né? Não tem com quem conversar, não tem com quem sair. Esse público me interessa também, né? Não só comercialmente, mas também poder fazer com que essas pessoas vão para a vida, interajam, né? Lógico. E façam alguma coisa lúdica e criativa, né? Que é o que eu posso dar, como eu posso contribuir hoje. Aí eu tenho 2 projetos de peça. Eu estrei, como tu falou ali, com o coletivo As Dramaturgas, eu escrevi uma peça chamada Graças e Mãos Sujas, que são monólogos entrecortados de 6 mulheres, e eu gostaria de montar, né? Na verdade, eu gostaria de exportar, né? Montar fora, gostaria muito que essa peça fosse
montada aqui, mas montada fora também. Mas, como eu te falei, a gente está longe demais das capitais. Claro. Conexões que a gente tem aqui, as pessoas têm lá, né? E tu é outra vez estrangeiro, e outra vez imigrante, né? Então, a gente tem que... Mas, de qualquer forma, eu sempre monto. Se eu não consigo ninguém para montar, eu monto. Então, essa peça me interessa muito. São histórias muito tocantes e muito... como é que eu vou dizer, emocionais, não, muito bombásticas, assim, sabe, de mulheres com temas delicados, sensíveis, mas muito corajosos, né, com uma certa humor sobre si mesmo. Eu gosto muito desse texto. Aconteceu que durante a pandemia, esse também foi um projeto feito na pandemia, e a Patrícia, a Patrícia, que é a diretora do projeto, a Patrícia Silveira, eu falei, Patrícia, eu não consigo escrever uma peça com começo, meio, fim, mensagem, gelo seco, não consigo. Eu não consigo. Gelo o que eu vou seco. Gelo seco, né? Que a gente é uma gíria dos anos 80. Começo, meio, fim, mensagem, gelo seco. Porque tinha que ter mensagem, tem que ter o gelo seco, sabe aquela coisa. Então, gelo seco é bem dos anos 80 e 90. E blackout também, que não se usa mais, nem gelo seco, nem blackout. Bom, enfim. Mas daí... Ai, me perdi, Nora, de novo. Não, tu vai fazer um outro trabalho, tu ia falar sobre um outro espetáculo. Sim, dessas mulheres, tá? Que eu pretendo começar umas leituras, vou ver, né? Eu quero fazer... Hoje em dia, a gente tem que pensar um elenco inclusivo, né? Então, não é só as pessoas que eu acho boas atrizes, não acabou esse tempo, né? Eu gosto tanto da Nora, ela é tão boa, não posso só gostar de si, eu tenho que saber, estou te dando como exemplo, tenho que saber se dentro das 6 tu representa, que faixa, quem tu representa, né? Então, isso também, encontrar um elenco inclusivo, com pessoas talentosas, legais de trabalhar. Claro, então, uma peça que demanda, assim... Estou fazendo uma pesquisa que aí, esse ano, a gente está dando um tempo no Sapientes, mas pretendo propor para ele já, no segundo semestre, um projeto. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre a fofoca, sobre a maledicência. Sobre a maledicência e suas... Muito atual, muito atual. A maledicência e suas repercussões, né? Suas... os resultados, não... As consequências. Isso, maledicência e consequências, né? Então, vão ser mais ou menos 5 cenas também, não sei como que eu vou... Porque isso é a minha herança dos anos 80, essa coisa de ser tudo meio picotado, sabe? O mundo todo fragmentado. Então, a fragmentação faz muito parte do meu trabalho. São peças que têm um arco inteiro, completo, elas fazem sentido juntas, mas os quadros também podem ser feitos separados. Independentes. Independentes, exatamente. Então, eu quero propor esse Tratado Geral sobre a Fofoca, que é um nome que não é o final ainda, mas é como trata esse texto, e tem uma bomba, que é o que eu quero me divertir. Eu tenho 2 atrizes de meia idade lá no Sapientes, que são maravilhosas, e eu quero fazer elas já estão, a Rosângela é dramaturga também, aprendeu nas minhas aulas, aprendeu comigo, ela já está escrevendo uma peça para as 2, né, tem assim, 60% da peça já escrita, né, muito boa, e chama Velha Sem Filtro. Que em homenagem a Ângela Dipp. Sem filtro, amei! Que provocativo, sugestivo, fantástico. Sim, sabe por quê? Porque assim, ó, a Ângela Dipp é linda, maravilhosa. Magra, maravilhosa. Então ela está fazendo a cena, espetáculo sobre a menopausa. E tem a nossa colega aqui que faz Velha Demais, que é a Velha Demais... Fernanda Carvalho Leite. Perla Carvalho Leite. Linda, bailarina, magérrima, lindíssima, que faz Velha Demais. Aí eu fiquei, não.
Vocês estão debochando. Estão debochando de nós. Debochando. E cadê as mulheres comuns aí, que são velhas demais, que estão na menopausa, aquelas mulheres, sabe, que não se cuidaram desde os 15, que estão caídas, que não fizeram, que não tem dinheiro para plástica, sabe, que não tem dinheiro para os produtos, para as intervenções. Cadê essas mulheres normais? Aí eu peguei essas duas atrizes, que são essas pessoas normais, e falei, vamos fazer o Velha Sem Filtro. Que beleza! Vamos falar dessas mulheres que estão com cara de velha, sim, são velhas, sim, e que são querem velhas de verdade. Velhas. São autênticas! Ligado ao filtro do Instagram, né? Que vai melhorando tudo. Então, assim, ó, essa é para me divertir, eu quero fazer para me divertir. Eu acho que vai ter uma boa aceitação. Vai ser um sucesso, já estou vendo, que loucura! Um anjo bom e diga amém. Porque amém. Elas merecem um trabalho que recompense todo o trabalho, elas estudam há muitos, muitos anos. Claro, né? claro. E que é um trabalho que coroa toda essa trajetória delas como atrizes, e eu que também quero me divertir, né? Então, assim, ó, esses são os meus projetos futuros. Quanto tempo eu vou levar para fazer tudo isso? Eu não sei, porque eu me acho preguiçosa. E aí, tu faz milhões de coisas, né? Mas eu me acho super preguiçosa. Se eu focasse, eu conseguiria fazer tudo isso com tranquilidade. Mas eu viajo muito, né? Sabe como é que é artista? Eu fico viajando, fazendo minhas bolsas. Eu faço sacolões para carregar coisas para o teatro. E daí para as mulheres levar roupa de cama nas viagens para a praia. Sacolões enormes, todos pirados. Ai, amo, amo, amo. Tem uma marca de mantôs e blusões de tricô. Ai, tu faz lindamente. Trama uma artesã de quincha. Primeira qualidade, coisa linda. Também gosto. Por isso que eu te digo, ó, a menopausa tem gente que passa mal. Claro, a gente chega ali, a gente tem que fazer. O que é difícil mais, eu acho que é fazer aquela virada, sabe? Trocar de pele mesmo. Tu vai lá e é doloroso, né? Mas quando passa, quando tu realmente aceita, por exemplo, eu consigo fazer hoje uma peça chamada Velha Sem Filtro. Hoje eu consigo, depois de todo, né, pensar, fazer dar o salto para a meia-idade, não é fácil. Né? Então, tu para de menstruar, tu também não é mais uma pessoa que possa colaborar, né, para encher de filhos na terra. Então, tu também já fica num lugar ali que tu pensa que começa a ficar descartável. Mas o que eu digo para vocês, mulheres? Sem filtro. Dá para fazer tudo que a gente quer. Então, assim, eu tenho tempo hoje, não tenho mais filho pequeno. Não tem filho pequeno, não tem filho adolescente, nem nada disso. Meu ex-marido tá super bem, casado, tá ótimo. A mulher cuida super bem dele, sabe? Então, eu tô muito contente, fico bem, assim, tranquila. Ele está bem cuidado, a minha filha está ótima, então assim, eu posso escrever, eu posso estudar, eu posso dirigir, eu posso não fazer nada também. Tudo. Sabe? E para não fazer nada, se quiser. Não faço nada, que é o que eu geralmente faço. Mas é isso, meu amor. Então. Ai, meu Deus, o tempo está correndo, deixa eu te perguntar aqui. Porque você é mãe, também atriz e produtora, não poderia deixar de ser produtora, Catarina Conte, talentosérrima, maravilhosa, filha desses grandes artistas, tu e o Júlio Conte. Como é a relação profissional entre vocês e até que ponto a intimidade de mãe e filha ajuda ou atrapalha quando vocês vão dar, por exemplo, as oficinas juntas, quando vão para a cena juntas, porque vocês têm projetos juntos, eu acho lindo isso. Olha, muito pouco. A gente, na pandemia, fez algumas coisas, que é onde a gente se diverte sendo mãe e filha. Essa parte, a gente queria muito fazer um reality show, né? Mas aquelas coisas, né, estão no papel. Também ela já cresceu bastante, né? E eu também. Então, a gente tinha essas ideias ali uns anos atrás, mas ela já está grandinha agora. E eu procuro, assim, ó, como é que eu vou te dizer? Eu procuro me afastar. Foi difícil quando, por exemplo, eu vi que ela estava fazendo a mesma coisa que eu. E aí começa a competir no trabalho, no mercado, tu entende? Então, coisas que eu podia dar oficina, as pessoas chamam ela.
Mas é óbvio, né? Ela é a cara, ela é a voz da geração, ela é a cara da geração, tá muito tudo certo. E então, no primeiro momento, eu recuei para dar esse espaço importante, porque eu quero que ela vença, eu quero que ela chegue na minha idade mais próspera do que eu. Claro, né? Claro. E eu abri muito, eu saí muito fora, passei alguns anos também. Então, nesses anos que eu passei fora, eu fiz a marca de tricô, fiz as bolsas, né, os tapetinhos, coisas que eu faço lindas, enfim. Lindas, lindas. E né? fiquei vendo muita série, estudando muito dramaturgia, roteiro, né? Às vezes eu via 17 horas direto. Meu Deus. Eu sou muito de maratonar, maratono mesmo. Já vi, olha, vejo, eu tenho meu luxo, eu tenho 4, 5 streamings que eu alugo, pago, porque é o que eu faço, sabe? Isso ajuda meu trabalho de atriz, ajuda meu trabalho de doutora. Vendo coisa boa. Consumindo coisa boa, né? Boa. Importante. E daí esse tempo eu passei agora que ela está super estabelecida, vamos dizer, né? Eu começo a voltar de novo, porque agora o mercado dela está definido. Entendeu? Claro. Não tem confusão Não, agora. Nenhuma. Agora, quando eu entro no meu mercado, né? Um mercado ali que é específico, que é meu, e se não existe mais, eu vou inventar um novo. Lógico. Inventar um novo, né? Apresentar novos trabalhos, que vão criar um novo público meu, e ela está super estabelecida. Mas, às vezes, mistura muito. Eu não gosto muito de trabalhar, sabe? Eu acho, se alguém nos contratar, se tiver cachê, se tiver um bom cachê, um dinheiro, a gente, claro, vai falar, vai ser profissional, vai fazer. Mas mistura muito o emocional com o pessoal, com familiar, né? E então eu prefiro assim, ela tem o mercado dela, eu tenho o meu mercado, o Júlio tem o dele, né? E o Saul, Gustavo Saul, administra a cômica hoje, né, para nós, cada um de nós faz as suas coisas, e o Gustavo Saul tá cuidando lá da cômica, toca a escola, né? Ai, que bom, né? Acho que isso e a produtora, bem, né? E a gente também tá, né? A Cata já não se sente responsável de continuar esse trabalho, né? Então ela foi embora fazer a história dela. Eu também, né? Em 2019 meio que eu me aposentei do ponto G, saí da cômica, fiz uma virada, e foi nisso que eu me recolhi muito, né? Fiquei dando aula online, fazendo minhas coisinhas. A Catarina Conte ficou, né, se organizando a carreira dela, fazendo as opções dela. E hoje a gente está bem, né? E cada um fazendo seu trabalho, uma torcendo pela outra, e eu acho que tem que ser assim. Então, raramente a gente trabalha junto, né? Mas se precisar, estamos aí sempre, né? Claro. Deixa eu ver. Alex, dá para passar os momentos significativos de Carrina? Ou não? A gente passou no começo, né? Eu tenho 2 minutinhos só para ver aqui, que eu separei algumas imagens. A gente falou tanto da Patsy. Vamos ver algumas. Vai ser rapidinho aqui. Olha que lindo! Isso aqui é no Vale dos Pimentões? No Vale dos Pimentões, Eu tô ali atrás, lindíssima, maravilhosa, cabeluda. Coisa João linda. Carlos Castanha, Angela Dipp, de bigode, Renato Campão, João de Deus, que é falecido João já. de Deus, saudoso. Sim, esses panos que eu te digo que nós pendurava tudo e as bichas ficavam rindo. Que maravilha, passa próximo. Aí assim, meu ponto de falar, quando a Cíntia Ferrer, a Heloísa estava com trabalho na Globo e a Cíntia Ferrer substituiu ela. Olha, eu já estava mais gordinha, já não estava me sentindo muito bem. Cara, tudo isso vai abatendo, sabe? Não é fácil. Começa com 35. Né, aos 60, tu é velha sem filtro, tu não é aquela mulher que fica fazendo milhões de coisas e fica magra, não é, né? Eu sou uma mulher comum, né? Uma mulher normal, que acorda na menopausa. Eu tô velha sem filtro. Olha o manual prático da mulher moderna. Essa última formação é maravilhosa, as meninas são maravilhosas. O Rafa, um grande comediante, maravilhoso. Olha, amo esse espetáculo. Que lindo. Não percam. Esse Latidos eu fiz, Nora, uma vez para te substituir, e a Gabriela Poester fez para substituir a Catarina. Vocês duas começaram essa peça. E teve um Porto Verão que eu tive que fazer, mas também eu fiz só
Porto Verão já encerrei carreira também com ela. Mas o grande ganho foi trabalhar com a Gabriela, sabe? Que linda! Uma geração muito boa, muito, muito forte, muito potente a geração delas. Que legal! Isso aí é Dá uma letra! Que lindo! Isso. Quando eu fiquei sozinha, que o Maurício não quis mais trabalhar com a escrita, eu fiquei sozinha aí para aquele método que a gente criou junto, eu dei esse nome, então o nome agora é Dá uma Letra. Muito bom. Eu vou ficar de olho para poder fazer Dá uma Letra contigo. Esse aí, ó... Transborda, cursos, performance teatral e escrita viva. Isso. Eu dava a parte de escrita e a Catarina dava a parte de teatro. Que né? legal. Então, a gente juntou as duas linguagens, fizemos a pesquisa, mas a partir disso ela tem todas as condições de dar o transborda sozinha e eu tenho todas as condições de dar o transborda sozinha. A gente juntou para pesquisar esse formato, né? Claro. Mas foi legal, sim. Ai, Paty Secato, chegamos ao fim do nosso tempo regulamentar. Que conversa boa, quanta coisa nessa carreira, quanta coisa nessa cabeça, nessas ideias, quanto futuro, quanto presente e futuro. Que coisa linda, eu tô te achando... Sempre te achei, né? Mas estou te achando ainda mais sensacional. A Catarina só podia ter vindo de vocês dois. A gente tem que tomar um café, tem que marcar. Né? Que delícia, que coisa boa, amada. Agradeço muito. Que carreira luminosa, grandiosa, múltipla. Amei, meu pai. Muito sucesso com os Sapientes, com os novos projetos, com os vídeos, com a escrita, com os cursos. Se Deus quiser, eu vou conseguir fazer uma oficina contigo. Eu vou avisar. Um beijão aí pro nosso técnico, né? Que nos mantém no ar esse tempo todo. Obrigado, querido, que eu não sei o nome. É o Alex Magalhães. Obrigado ao Alex Magalhães. Obrigado, a Nora Prado, maravilhosa, que não deixa a peteca cair, não é mesmo? Que querida. Amada, um beijo imenso. Eu já tive o prazer de ter a Catarina contigo, a Catarina comigo, agora tu, e o próximo é o Júlio. Isso aí. Agora ele é imortal, ele ganhou o prêmio da Academia Brasileira. Brasileira não, Rio Grande. Sim, eu tenho que comentar o imortal. É Querida, imortal. Muito obrigada, um beijo imenso. Para você que nos assiste, esse programa foi gravado, mas a você que nos assiste, obrigada pela audiência e daqui a 15 dias tem mais. Um grande beijo e tchau! Você ouviu o programa Prata da Casa com Nora Prado.